Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Renaturalizar. O meu nome é João Almeida e aqui ao meu lado tenho a Bárbara Marques. Olá, Bárbara. Olá, João. Pronto Também. para o último episódio do ano? Sim, o último episódio de 2025. Hoje, este ano, tivemos um podcast em grande. Lançámos um episódio quase por mês e tivemos 9 episódios, sendo que 8 deles tiveram convidados. E o episódio de hoje, que vai sair agora em dezembro e que já estão a ouvir, vai ser dedicado a voltar a rever esses episódios com convidados e resumir um pouco de cada um e também para trazer um pouco à lembrança cada um destes convidados fantásticos e também para celebrar o que atingimos este ano, que foi o quê, Bárbara? Chegámos aos 100 seguidores. Bom, na verdade, chegámos aos 163 seguidores, Neste momento, mas sim. para nós chegar aos 100 foi assim um grande marco. Eu Uhum, sinto que este ano foi mesmo tipo o nosso primeiro ano a sério, digamos assim, uhum. porque Com realmente estabilidade, conseguimos regularidade. manter esta regularidade de publicar quase todos os meses. E conseguimos trazer bastantes convidados. Lá está, como tu disseste, a maioria dos episódios foi com convidado. E, na minha opinião, também estou um bocadinho biased, mas foram convidados super interessantes. Conseguimos trazer visões muito diferentes, Uhum. do rewilding. E, portanto, estou bastante orgulhosa deste ano. Sim, foi um ano muito bom. Eu, quando começámos o ano passado, eu estava longe das minhas expectativas termos um ano assim com convidados, ainda que fosse um dos planos iniciais. O único episódio que não abordámos com convidado este ano foi sobre a Cabra Montês, mas como este episódio foi super curto, vou convidar os ouvintes desse lado a ouvirem esse episódio. Eu acho que tem cerca de 30, 35 minutos, por isso não é um episódio tão longo. E vamos nos focar em resumir um bocado estes episódios com convidados. Por isso, vamos começar no início e creio que o primeiro episódio deste ano foi com a Beatriz e o João, que trabalhavam na Uhum. Namíbia, não foi, Bárbara? Sim, exatamente, foram os nossos primeiros convidados este ano. E muita gente pensa que ir trabalhar na conservação em África é todos os dias estarmos por ali uma coleira a um leopardo, depois ir dar a vacina ali a um leão. Infelizmente, isso é simplesmente um dia Uhum. dourado no ano, que às vezes acontece. Temos leopardos, é fascinante Ali. também. Uhum. São extremamente difíceis de ver, mas as nossas câmaras apanham-nos. Na minha opinião, a maior dificuldade que todas as reservas, todos os gerentes de reserva com quem eu tenho andado a falar, todos, é mesmo fundos. Às vezes não há dinheiro para fazer tudo o que queremos e Sim. para fazer o que é necessário para preservar as suas espécies e estes ecossistemas. E infelizmente, pelo menos o que nós vemos aqui na Namíbia é que os parques nacionais que são geridos pelo governo não tomam conta das instalações, não tomam conta dos animais e então não são o melhor exemplo. E é bom nós conseguirmos também introduzir a conservação e mudar ali também várias mentalidades. Se nós conseguirmos usar as redes sociais para o bem, é espetacular. A Beatriz e o João trabalhavam num parque na Namíbia, numa reserva natural, Uhum. Numa e game reserve. falaram-nos um bocadinho, não necessariamente do rewilding puro, ou daquilo que nós normalmente imaginamos como sendo rewilding, mas falaram-nos de como é que é trabalhar numa reserva natural na Namíbia, e tiveram aqui alguns, pelo menos para mim, algumas informações que eu não estava à espera. Por exemplo, a Beatriz disse que a maior parte do trabalho dela é no computador e não no campo. Eu sinto que esse foi uma das informações que eu guardei desse episódio que não estava à espera. E também a questão de, isto é uma ideia que eu tenho, mas eu sei que, por exemplo, tu já não tens tanto, que é de achar que a África tem imenso espaço para animais, mas na verdade há Uhum. zonas, onde já não cabem tantas espécies juntas, digamos assim. Isto Sim, foram assim sem dúvida. os intakes que eu Uhum. levei, Sim, nós, principalmente. apesar de acharmos que a África é um continente gigante e sem dúvida que é o maior continente que existe no nosso planeta, está altamente fragmentado e, como disseste bem, há muitas reservas que já têm excesso de animais. Especialmente podemos pegar no caso dos elefantes, que eu não me lembro já se abordámos neste episódio ou não, mas os Uhum. elefantes, como são um animal tão grande e precisa de viajar entre a paisagem, muitas das áreas estão fragmentadas e com cercas e tens demasiados elefantes nessas áreas e depois, em vez de ter um impacto positivo, como espécie-chave, vão acabar por
impactar no sentido oposto e degradar ainda mais a Uhum, paisagem, porque estão muito concentrados. E aqui também é bastante interessante no ponto que a maioria do trabalho da Beatriz é ao computador, o João não podia ser mais o oposto. Muito tempo no uhum. terreno, em patrulhas, manutenção, segurança, monitorização e gestão de fauna. Mas ambas estas dimensões são indispensáveis porque nós focamos muito, talvez vamos abordar isto também nos próximos convidados e temas aqui, mas temos aquela questão que focamos muito com a natureza e a biologia e o rewilding. É muito one-on-one no contacto direto com espécies, introdução de espécies, mas há todo um trabalho de back-office que tem de ser feito e este episódio mostrou um bocado mais esse lado, que provavelmente muitas das pessoas não estão familiarizadas. Sim, E mas lá está, apesar de ser um 80% de escritório e um 80% de campo, eles complementam-se sem e dúvida lá são. está, é muito importante deixar fotoamarelhagem para, para perceber o que é que se está a passar no terreno, mas também é muito importante depois toda a análise desses resultados. Por exemplo, portanto, eu gostei muito do episódio com a Beatriz e com o João, não só por ser de uma área, a questão das reservas naturais em África, não é uma área que eu domino de todo, Uhum. e então para mim foi um episódio cheio de novidades, mas gostei também muito lá está, gostei muito que teve muita informação nova para mim e também quebrou muito os mitos que nós às vezes Uhum. temos Sem dúvida. em Eu acho que relação a. também o intuito muito deste episódio era dar essa realidade oposta do que temos no nosso país ou na Europa e tentar percepcionar o que é que se faz diferente e o que é que acontece nesses sítios. Depois também falámos aqui sobre outros desafios, como o financiamento, mas creio que seja um problema global na conservação da natureza. Sim, eu acho que isso é E, um tema que uhum, foi bastante presente na maioria, se não em sim, todos os episódios. uhum. Portanto, de certeza que vamos voltar a ele. Depois de gravarmos com o Beatriz e com o João, gravamos com a Teresa Santos, que é Conservation Site Manager do projeto Wilder Mira, da Mossy Earth. E tentamos que quase todo o trabalho que gere conhecimento dentro da Mociert seja open source. Todas as ações são um pouco dirigidas por critérios científicos. Estamos a ser baseados em evidência científica. O eucalipto é uma espécie exótica aqui em Portugal, mas nós sabemos que desses 900 mil hectares, 400 mil estão ao abandono, sem gestão. No seio de uma grande plantação de eucaliptos não ouves um pássaro. Há algumas espécies de carvalhos que só existem aqui, como o Quercus canariensis. Criticamente em perigo é o último nível antes da extinção, portanto estão mesmo em alto risco de extinção. Para quem não conhece a Deixa-me Mossy confirmar. Earth, a Mossy Earth é uma organização muito à base que funciona em base de memberships e ao pagar desta mensalidade, mensalmente estás a contribuir diretamente para financiar projetos de restauro ecológico e de natureza, e sendo que o Wilder Mira é uma dessas paisagens dentro desta organização. E pronto, a Teresa aqui trouxe-nos uma visão nacional. Uhum. Vamos da África para Portugal e basicamente vai-nos falar falou-nos de como é que os trabalhos na bacia do Rio Mira estão a decorrer para fazer restauro ecológico, nomeadamente da bacia hidrográfica do rio. Mas talvez o foco principal neste momento é restauro em plantações de eucaliptos abandonadas, que são um problema enorme em Portugal e é algo que eles estão realmente a focar neste momento. Uhum. A Teresa também nos falou de um tema que eu achei super interessante, que foi da conservação de duas espécies de peixes, endémicas e que estão criticamente ameaçadas neste momento, que foi o escalo Mira e o boga do Sudoeste, ambos presentes no É Rio bom, sim. Mira. Uhum. E isto também foi um tema que eu achei muito curioso, porque às vezes quando falamos de espécies nativas ou de proteção de espécies nativas, primeiro, pelo menos na visão que eu tenho, o primeiro pensamento vai sempre para plantas, e Uhum. quando falamos de animais, normalmente são animais de grande porte ou animais Icónicos. Uhum. mais, exatamente, mais icónicos. E eu
tenho ideia que nenhum destes peixes tem um tamanho muito grande, se não me Uhum. engano. Hum. E então acho que se calhar é daquelas coisas que não pensaríamos logo à partida, tipo que são animais que têm efetivamente de se proteger com grande urgência. Um, mas na verdade estas espécies estão criticamente afetadas por questões de clima, obviamente, das alterações climáticas, mas também da agricultura intensiva, e da redução de habitats. Isto são tudo coisas que nós podemos controlar. E então acho que foi um episódio também muito relevante nesse sentido de nós percebermos que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências até mesmo para as espécies que por vezes nem sabemos que existimos, mas que têm igual importância nos ecossistemas. Uhum, sem dúvida. E aqui caímos também na questão de que este projeto nasceu de uma ideia local e foi escalado por esta organização para ter algum impacto em escala Uhum, e foca-se muito em tentar recriar florestas nativas mediterrânicas, que são o tipo de bioma que existe nesta zona da Península Ibérica, e assim também desmistificar um bocado, porque geralmente eu acho que muito em meio urbano, quando baseamos no jardim ou mesmo no eucaliptal e achamos que é algo, uma paisagem verde e pode ter biodiversidade, mas funciona um bocado como deserto de fauna e poucas espécies conseguem viver lá. E algo interessante uhum, sobre estas áreas, muitas delas já têm alguma regeneração natural e alguns carvalhos já com algum porte considerável e também estão a usar métodos inovadores para remover estes eucaliptos sem danificar a regeneração vegetal que já está a ocorrer e assim de certa forma também evitar ter de começar esse processo todo novo e aproveitar já o que está a nascer neste local e a crescer. uhum. Sim, acho que este foi. Eu sinto que vou dizer isto de todas as vezes, mas acho que este foi um episódio muito interessante. Uhum. E a Mossy Earth tem outros projetos para além do Aldermira, portanto, nós aconselhamos sempre as pessoas a Adoro. irem visitar e Uhum. vamos depois deixar na descrição deste episódio o link para todos os projetos que Organizações, falarmos projetos. aqui. Uhum. Exatamente, até Sem dúvida. porque às vezes uma das coisas que nos perguntam é como é que podem apoiar iniciativas de rewilding e todas as iniciativas que nós falamos aqui têm formas de ser apoiadas, digamos assim, ou praticamente Uhum. todas. E portanto nós deixamos sempre o link direto para poderem saber mais. Sem dúvida. Aqui uma certa é mega fácil, basta escrever mossy.earth e conseguem ter acesso ao website todo deles, mas vamos Uhum, deixar tudo na descrição. No exatamente. próximo episódio, indo de Mira um pouco mais para norte da Península Ibérica, mas com base também em Portugal, falámos com o Julius Wenzel. Basicamente, a nossa ideia é reagir flexivelmente às coisas que a natureza nos sugere. Nós não só queremos conservar aquilo que já lá está, o que é muito importante, sem dúvida, mas também dar o Uhum. espaço para imaginar uma melhoria do espaço no ecossistema e um futuro melhor. Eu acho que é mesmo isto, ter um foco no humano como parte do ecossistema. E falámos um Uhum. pouco sobre como democratizar o rewilding. E pronto, este episódio falámos sobre a visão da Sylvester Rewilding, que é uma organização baseada em Portugal e tem como modelo os Wild Tokens. Questiono-te, Bárbara, sabes o que é que são os Wild Tokens ou recordas-te? Então, eu vou admitir que até este episódio eu já tinha falado bastantes vezes com a malta da Sylvester e não conseguia, tipo, perceber efetivamente como é que funcionava, qual era a ideia. Ou eu percebia qual era a ideia, mas não percebia bem como é que funcionava. Mas basicamente a Sylvester funciona por Wild Tokens. Eu espero explicar isto bem, mas mais uma vez. Eu proponho que vão ouvir este episódio porque o Júlio explica bastante bem, mas basicamente a Sylvester arranja um terreno e recentemente arranjaram no norte de Espanha, na Galícia, Uhum. e divide-o digitalmente em pequenas parcelas, por exemplo, de 10 Em metros plots. quadrados Uhum. ou em lotes, exatamente. E depois cada pessoa pode comprar um Wild Token que está ligado a essa parcela. E Uhum. depois, a partir do momento em que possuímos o Wild Token, eu tenho a ideia que é dependendo do custo que pagamos, não é? Nós podemos escolher o nível de envolvimento, ou seja, se
vemos apenas o que é que está a acontecer no terreno, se queremos participar e votar nas decisões que são tomadas Uhum. sobre esse terreno, ou se queremos fazer parte das ações práticas que estão a acontecer, seja de limpeza, reflorestação, o que for. Portanto, o objetivo é mesmo democratizar hum, a gestão da terra, digamos assim, a posse e gestão da terra, Uhum. e também combater um bocadinho este mito de que o rewilding é só feito por pessoas que têm muito Burgueses. dinheiro ou por empresas ou associações que Sim, sem têm, dúvida. Aqui este têm muitas modelo é muito posses. sobre tentar tornar o rewilding algo acessível e horizontal, em que possas Uhum, ter um poder de decisão. A Sylvester é também uma organização muito recente, eu acho que surgiu quase ao mesmo tempo que nós, European Young Rewilders, uhum. mas tem uma visão pioneira e eu, sem dúvida que pode fazer a diferença no futuro. Um dos takeaways que nós tiramos, eu sinto pelo menos, de todos os episódios foi a questão da importância das pessoas no rewilding, e este foi um dos episódios em que também falámos bastante disso, a questão das comunidades fazerem parte e do conhecimento, Local. eu ia dizer o conhecimento ancestral, mas, ou seja, as pessoas que vivem no local são as que mais sabem sobre como é que esse local tem vindo a ser alterado e tudo mais. E, portanto, é bastante importante e foi algo que nós falámos, não só com o Júlio, mas com outros convidados, que as Uhum. pessoas realmente têm mesmo de fazer parte do rewilding. Eu acho que isto é também um mito que existe, que é no rewilding as pessoas ficam de fora. E Sem nós queremos dúvida. muito também combater Uhum. essa ideia. E de certa forma o próximo episódio vai ligar nisso, mas eu próprio abordei no episódio com o convidado a seguir, que vai ser o Fernando. Como é que se Teixeira? chama? Teixeira. Vai ser o Fernando Teixeira, em que eu dei-lhe a citação do Peter Carnes, que ouvi num podcast, em que o rewilding é 20% ecologia e os outros 80% são psicologia. E aqui não pode haver rewilding sem pessoas, porque o Uhum, rewilding sem pessoas e sem a opinião das pessoas que vivem nestas paisagens ou sobre uhum, a sua própria aceitação nunca vai ter sucesso, porque é cair na narrativa de uma forma de conservação tradicional em que muitas vezes excluíste pessoas da paisagens, e hoje em dia podemos ver o que é que conseguiram alcançar e o que é que não conseguiram alcançar com essas métricas. E é isso. Por acaso, agora que falaste disso, e isto não tem propriamente, não foi algo que falámos em nenhum dos episódios, mas tem a ver com isso que disseste agora, que tu partilhaste este fim de semana aquele exemplo do apicultor Sem que dúvida. foi que as colmeias foram atacadas pelo urso, não é? E ele, em Sim, vez de criar um problema nisso, criou uma oportunidade. sim, vi uma oportunidade. Não, sim, não sei se queres contar muito Informações, rápido, porque tu é informações que ouviste a secretas. história. Não, mas posso contar simplesmente. É uma história bastante conhecida. Foi partilhada na altura, em 2019, quando isto tudo aconteceu, em que um urso pardo veio do norte de Espanha, da zona da Cantábria, e desceu até destruir umas colmeias no norte de Portugal, na zona do Parque Natural de Montezinho. E inicialmente não sabia o que é que tinha acontecido, até que depois, com alguma investigação do ICNF, acho que conseguiram encontrar umas pegadas ou umas marcas numa colmeia e descobriram que tinha sido um urso que tinha descido até Portugal. E isto é um marco histórico porque o urso, pelas estimativas, extinguiu-se no século XV, XVI, não tenho a certeza neste momento, mas tem sempre havido indivíduos expressantes que vêm e vão. E este aqui Uhum. foi talvez o regresso do primeiro urso a Portugal em 200 anos. Este urso, passado umas semanas, voltou para a Espanha, mas pronto, nós caímos muito nesta, e eu próprio falei com este proprietário, e nós caímos muito em Portugal, e mesmo aqui na zona de Montezinho eu posso falar um bocado da experiência que eu tive um bocado mais à frente, mas acho que Portugal é aquele país que depende muito de subsídios, seja em tudo, e na agricultura gostamos também de. Não sei se é de propósito, é de chorar um bocadinho para ter mais um subsídio. Aqui o senhor decidiu, ok, recebeu o subsídio também, mas do bolso dele decidiu, ok, vamos tomar medidas preventivas e vamos aproveitar este acontecimento raro e tentar usá-lo como um branding positivo para a marca. E Uhum. ele conseguiu tão bem isto que depois do ataque do urso ele consegue lucrar mais e fazer mais dinheiro do que antes do ataque do urso. Por isso é só um exemplo de Sim. coexistência. Yeah, eu achei que foi um exemplo ótimo de coexistência e como não é preciso
dramatizar, digamos assim. Sim, Claro que há pessoas que, ou seja, acontecendo isso ou situações como essas, como é óbvio, as pessoas vão ter perda sim, sem de dúvida. lucro e tudo mais. Portanto, eu percebo que em primeira instância se sinta como sendo um drama, mas ao Sim, mesmo tempo é algo que geralmente se consegue dar a volta e esse é um exemplo sem dúvida. bastante, Sim, bastante é positivo. realmente complexo quando encaixas vida selvagem com o ganha-pão, basicamente, das pessoas. Mas Exatamente. isto é um exemplo que podes optar pelo outro caminho e agora ele tem muitos produtos com animais locais e até mesmo com o urso. Uhum, E pelo que eu falei com ele, ele próprio diz que gostava que o urso viesse e ficasse e é super pró coexistência e até me contou várias uhum, histórias dele a ir às colmeias, ter visto um potencial gato bravo, como uma vez ter visto uma loba com quatro lobitos no meio de uma terreno de terra batida e aparentemente mostra que é uma pessoa que realmente valoriza o património natural da região e mostra que quando nós queremos, podemos uhum, coexistir com a natureza de forma mais ou menos pacífica. Vai sempre haver exato. os seus desafios. E algo realmente, deixando esta história do apicultor, mas ficando em Montezinho, eu também tive a oportunidade de falar com alguns pastores e com outros produtores locais e questionei-os sobre como é que era a coexistência com o lobo e eles dizem que lá não tem ataques, simplesmente não acontece. E temos pastores que têm 200, 300 ovelhas e com cães de gado e, por exemplo, saiu há pouco tempo uma entrevista dada por um pastor também da zona de Montezinho, em que em 6 anos ele nunca teve um ataque de lobo e e tem literalmente lobos ao lado da aldeia. Por isso, Uau. isto fala muito de como talvez onde há ataques esquecemos como era coexistir com esses predadores durante um espaço temporal Uhum, e muitas vezes essas espécies regressa, umas nós não retomamos as medidas preventivas e depois é muito fácil cair na narrativa de vitimização que está errado, que tem de erradicar uma espécie porque ela voltou e estamos a ter prejuízos. Como uhum, vamos falar mais à frente também no episódio, talvez com o Pedro Prata, temos aquela questão do lobo e das compensações serem lentas, mas acho que agora também com o programa Alcateia pode mudar um pouco isso, pelo que eu percebi, duplicaram o valor e vamos ver como é que nessas áreas mais problemáticas as coisas acontecem. Mas é só quase como teres duas realidades diferentes no mesmo país. De um lado tens o animal uhum, presente desde sempre e não acontece nada, e do outro lado tens uma paisagem fragmentada em que acontecem ataques, mas por N razões, porque temos falta de presas selvagens, temos habitats fragmentados por desenvolvimento humano e centrais eólicas, centrais solares, barragens e esse tipo de coisas. E algo realmente interessante que eu também li sobre o lobo, nestes dias, é que tu, ao eliminares alguns lobos, eventualmente de forma indireta, estás a baixar o número, o que vai uhum, aumentar mais os ataques até reduzir X% da população. Eu recordo-me que eram 25% da população, mas depois, ao fragmentar as alcateias, vão criar novas alcateias e vai criar, passado um tempo, um boom ainda mais de predadores. Por isso, aqui a erradicação pode, num ter um período curto, resultado pode ter um oposto impacto, mas desse. pode causar a reação oposta. E como as alcateias deixam de ter uma estrutura social, que é realmente importante para muitos animais, acabam por Uhum, ter de depender mais de animais fáceis de caçar e, infelizmente, os animais domésticos são muitas vezes os visados. uhum. Sim, sinto que felizmente cada vez existem mais programas para tentar combater esta falta de Isto é um tema vontade complexo, sim. de coexistir, sim. Uhum. Mas felizmente é isso. Felizmente temos bastantes programas a acontecer que acredito que vão dar a volta. Baixando da Galiza e deste exemplo para Montezinho, vamos descer até ao Val do Coa, não é, Bárbara? É sim, senhora. E então, no episódio seguinte, nós falámos com o Fernando Teixeira, da Rewilding Portugal. 50% do que nós fazemos é conservação da natureza, mas 50% é relação social. Tem sido uma das nossas apostas, é não deixar de apoiar as tradições locais e não deixar que elas morram nas suas várias vertentes. Mostrar o benefício económico e mostrar também presença no terreno, depois é outra coisa à parte, foi fundamental para tornar isto possível. O dar dinheiro muitas vezes pode parecer que é uma conversa de lucro, ele é nada de associar lucro. E do episódio do Fernando, nós retirámos uma das principais conclusões
que eu sinto que também foi mencionada noutros episódios, mas neste foi um dos temas principais, é a questão de que a economia tem de fazer parte da equação. Uhum. E isto é uma questão que às vezes é difícil trazer para a mesa quando se fala da questão ambiental. E eu dou sempre um exemplo que aprendi já há bastante tempo, na verdade, com o meu pai, que é a questão da sustentabilidade ser como um banco de três pernas, em que Uhum. cada perna em que temos uma perna que é a economia, a outra é o ambiente e a outra são as pessoas. E se estas pernas não estiverem equilibradas, o banco cai ou não funciona, não tem Sem dúvida. utilidade. E portanto, neste episódio, nós trouxemos casos práticos para a mesa para explicar que realmente, tal como temos de trazer as pessoas para o rewilding, a economia também tem de fazer parte. E na verdade, o rewilding, como nós já conseguimos demonstrar ao longo dos episódios, é na verdade uma oportunidade económica e não um bloqueio ao crescimento Sim, económico. sem dúvida. Se virmos o prefixo, tanto economia como ecologia é o mesmo, eco. E uma depende Exatamente. diretamente da outra. Eu acho que essa narrativa muito de uma ou outra cai muito no modelo económico que temos deste momento, que é altamente extrativo e insustentável. E pronto, o rewilding traz um bocado essa esperança e aqui também pegámos em casos práticos do que está a acontecer na rede com a selvagem, em que a economia Uhum. local está a beneficiar com o rewilding no Grande Vale do Coa. Sim, exatamente. Existem iniciativas de ecoturismo, Uhum, sem dúvida. turismo tipo de birdwatching e de ver a fauna. Uhum, Não sei, sim. isto é um nome, não é? Aqui podemos ver que a Rewilding em Portugal não só quis trazer algumas espécies de volta, mas também impulsionou o aparecimento de negócios ligados à natureza nesta zona do país que está a sofrer com a desertificação de população e não só melhorou habitat, não melhorou as condições dos habitats, como também as condições para ter um turismo sustentável. Aqui temos falado do turismo sustentável não como um ecoturismo de ir ver as coisas em massa e Uhum. observar, mas algo de forma quase regenerativa e em baixas densidades que na realidade tragam também algo positivo à paisagem. Sim, E e também foi um episódio em que mencionámos algo que eu também sinto que foi mencionado em quase todos os episódios, que é a questão da nossa ligação com a natureza, de nós estarmos Uhum, muito desconectados da natureza e esta oportunidade que o rewilding cria para negócios também mais ligados ao ambiente também vai, de certa forma, recuperar esta ligação. Uma pessoa que vá ficar no Vale do Coa que na verdade só está a pensar que vai ver as gravuras rupestres. Se calhar depois vai ver as gravuras, efetivamente, mas se calhar depois vai fazer um trekking onde vê os cavalos de Sorraia, ou vai ver uma zona que a Rewilding já tem vindo a trabalhar ao longo dos anos, e essa reconexão à natureza vai se criando e vai aumentando. E isso tem benefícios para toda a gente, tem benefícios para a pessoa que se sente muito melhor, tem benefícios para a Rewilding Portugal, tem benefícios para o território, para as pessoas que têm negócios no território, e, sem dúvida. e portanto, efetivamente, o rewilding, o processo de rewilding, digamos assim, tem mesmo de ser feito com as pessoas, com o território, temos de ter todas estas componentes em conta. Sem dúvida. Aqui esta rede com a selvagem é um exemplo perfeito de algo que pode ser escalado para outras zonas do país e é um grande exemplo e por acaso gostei bastante deste episódio. Sim, eu também gostei bastante. E gostei bastante também do episódio que gravámos depois, que foi com o Manuel Malva, da Mil Voz. Portanto, acho que agora podemos descer aqui um bocadinho da zona do Val do Coa para a zona mais central de Portugal, porque com o Manuel Malva, que é da Mil Voz, nós falámos da importância das biorreservas. Conseguimos que esse projeto solar fosse de forma muito significativa reduzido em termos da sua área e que não impactasse nomeadamente um território de nidificação de bufo real.
Felizmente, esse primeiro crowdfunding correu tão bem que conseguimos perto do dobro do valor que tínhamos previsto. Quando trabalhamos com crianças, há uma coisa que elas ainda não perderam, que é a curiosidade. É provavelmente o último bosque centenário que ainda resiste na região centro-litoral. Nós trabalhamos num território em que estas áreas naturais não usufruem de nenhum mecanismo de proteção legal. A nossa ação prioritária é escudar de alguma maneira estes últimos redutos que estão altamente vulneráveis. A Milvoz está neste momento a gerir 5 reservas. Nós, na altura que gravámos o episódio, falámos apenas de 4, a maioria na zona de Coimbra. Portanto, falámos da Biorreserva Senhora da Alegria, que é um bosque nativo junto a Coimbra, e que é, se não me engano, foi a primeira biorreserva do projeto. Depois a Biorreserva Serra da Pescaria, na zona da Nazaré, Biorreserva da Morena, que na verdade é uma que eu tenho bastante curiosidade em visitar, e foi nesta biorreserva que tiveram um caso bastante interessante com o bufo real, em que a Milvoz conseguiu evitar a destruição da zona de nidificação de um casal de bufos reais. E por fim, a biorreserva integral do Val da Aveleira, que é, se não me engano, a maior, que tem cerca de 70 hectares, e é considerado o último bosque centenário da nossa região centro, e que, se não me engano, foi esta que teve o incêndio, não Sim, foi? infelizmente foi afetada pelos grandes incêndios do último verão, em que ardeu uma área muito, muito grande da reserva. Agora está a ser tudo catalogado para perceber o que é que se vai conseguir recuperar desta paisagem. Também neste momento eles têm o processo de um crowdfunding, creio eu, e vamos deixar o link também na bio do episódio para que, caso as pessoas tenham capacidade e queiram contribuir, possam contribuir de forma direta para apoiar esta pequena organização a tentar restaurar esta reserva fantástica. Exatamente, nós vamos deixar tudo na descrição. A Milvoz, mais uma vez, é um exemplo ótimo de como as pessoas podem e devem fazer parte. O envolvimento da comunidade é um dos pilares principais da associação. Desde o início que as pessoas fazem parte de todos os processos, inclusive as biorreservas têm como se fossem cuidadores, pessoas que são locais, a estas biorreservas, e que voluntariamente fazem parte do processo de manter estas zonas. Uhum. E é um exemplo bastante bom de como as pessoas, se calhar, ao início desconfiam um bocadinho ou pensam que não vale a pena, que não há nada a fazer, mas na verdade, como já dissemos várias vezes, toda a gente tem um papel fundamental, ou as pessoas têm um papel fundamental na questão da conservação e da proteção, e a Milvoz é ótima, é um exemplo ótimo de combinação de ciência cidadã, acho que neste Uhum. caso Sim, sem podemos dizer dúvida. mesmo ciência cidadã, Sim, e de conservação. sem dúvida. E é um caso muito interessante porque, ao contrário das outras entrevistas e organizações que falámos, focam-se muito em proteger áreas que ainda existem nesta zona centro do país, que está altamente fragmentada e dominada por Uhum. monoculturas, e tentar que nessas biorreservas se crie quase um oásis para que possa haver alguma regeneração natural e também protegê-las e futuramente se tentá-las expandir. Eu acredito que também é um bom exemplo de algo que nós também temos vindo a falar bastante, que é o facto que nós, neste momento e no ponto em que as coisas estão, nós não podemos só preservar e proteger, Uhum. nós temos mesmo de restaurar. Sem E acho que a dúvida. Milvoz também Passa um tem bocado essa um mensagem. ótimo papel. Uhum. Exatamente, também passa muito bem esta mensagem. Pegando na Milvoz, vamos voltar a voar para o Val de Coa mais uma vez, mas para um Uhum. episódio especial que tivemos em setembro, em que falámos com o Pedro Ribeiro, que é um dos técnicos do terreno da Rio em Portugal.
pensarmos e se conhecermos mais as espécies, estamos a falar de uma ave com mais de 10 quilos, com quase 3 metros de envergadura, que consegue percorrer quilómetros e quilómetros num dia e não bate as asas. São planadores exímios e quanto mais nós sabemos destes bichos, acho que mais também conseguimos gostar deles, não é? Abordámos o papel importante de não uma espécie, mas um conjunto de espécies que tem uma função ecológica que muitas vezes é vista como nefasta ou suja, mas é altamente Uhum. importante, não é, Bárbara? É verdade. Eu devo dizer que quando eu estava a rever os episódios para fazermos este recap, eu acho mesmo que este foi dos meus episódios preferidos de todos, não querendo dizer que não gostei deste ou daquele, eu gostei de todos e acho que todos foram super interessantes e gosto mesmo quando conseguimos ter convidados no podcast. Um, mas efetivamente eu acho que este foi um dos meus episódios preferidos, porque algo que eu gosto mesmo é de conseguir mostrar às pessoas o quão fascinante a natureza é, o quão incrível todos os processos de algo que não está a ser gerido são. E acho que os abutres ou as aves necrófagas são mesmo um desses exemplos do quão fascinante a natureza pode ser e nós, por vezes, temos uma ideia completamente negativa, Uhum, ou errada mesmo, de uhum, coisas que, na verdade, têm bastante importância. Neste caso, uma das coisas que nós falámos, um, foi que os abutres, as aves necrófagas, são como se fosse tipo a equipa de limpeza da natureza. Eu acho que é incrível uma coisa que eu não sei se isto vai fazer sentido. Uma coisa que não são os humanos a gerir, que uhum. consiga ter esse processo por trás. Ou seja, Ok. infelizmente, corrijo-me se eu estiver errada, mas infelizmente neste momento, as pessoas que têm animais, os pastores, por exemplo, não podem deixar as carcaças dos animais mortos Uhum, no campo, sim. não é? Isto é algo Tem que que ser zonas estamos. especializadas para alimentação de abutres. Exatamente, isto é algo que que não faz muito sentido, Sim, precisamente porque existem estas aves na sem natureza dúvida. E que. aqui caímos também muito na ideia que atribuímos a estas espécies de aves, nomeadamente os abutres, como algo sujo, Uhum, mas o papel deles é literalmente inverter isso, porque se não limpar, tivermos estas exatamente. espécies, a paisagem vai ser realmente suja e cheia de doenças e nefasta, e quase que atribuímos algo que eles conseguem dar a volta e fazer o oposto. E pronto, Uhum, aqui a questão é que a nossa legislação neste momento não acompanha estes processos naturais e estas espécies são importantes, ainda que aconteça e haja eventualmente cadáveres que ficam na paisagem e estes animais conseguem alimento. É algo que uhum, esperemos que possa mudar nos próximos tempos e porque estas espécies realmente hoje em dia estão muito dependentes de nós porque não temos muitos animais selvagens na paisagem e mesmo domésticos. Por isso, é realmente importante que haja o esforço das autoridades para compreender, porque basta vermos do outro lado da fronteira e permitem de colocar cadáveres em sítios específicos, mas pelo que eu sei, cá não são pequenos restos de ossos e tendões que podes pôr, mas não podes uhum. literalmente pôr uma carcaça de um animal nesse sítio. Nós na altura partilhámos, eu acho que deixámos na descrição desse episódio, se não deixámos, podemos depois deixar neste, mas partilhámos um estudo que era da SPEA, se não me engano. Falou no potencial económico que os abutres têm, Uhum, não só no turismo, mas também na paisagem, e mostra-nos que podemos poupar realmente muitos milhares de euros se uhum. tivermos estas espécies a fazer o seu trabalho na paisagem. Exatamente, e é dois em um. Nós estamos a proteger uma espécie, ou estamos a proteger um grupo de espécies, ao mesmo tempo que efetivamente não gastamos dinheiro à toa, Sim, basicamente. E eu sem acho dúvida. que eu estava aqui à procura. Nesse estudo dizia que as aves necrófagas, ou os abutres, evitaram cerca de 1.200 toneladas de CO2, portanto, Uhum. bom para o ambiente, check. Evitaram 313 mil euros em transporte e incineração de carcaças, portanto, bom para a carteira, check.
Yep. No ecoturismo geraram cerca de 192 mil euros por ano em 14 concelhos, portanto, bom para as pessoas, check. Portanto, é mesmo daqueles exemplos que têm tudo para beneficiar os várias componentes, os vários participantes, digamos assim. Portanto, este aqui foi mesmo um dos meus episódios preferidos, sem dúvida. E foi também uma forma de nós fazermos um episódio sobre uma espécie específica, um grupo de espécies, Uhum. Acabou de por forma ser quase um assim. episódio ao estilo da Cabra Montes, mas com um convidado que está mesmo Exatamente. dentro do tópico e no terreno a trabalhar com estes animais diretamente e dão-nos aqui uns insights bastante interessantes. Sim, exatamente. Depois do Pedro Ribeiro, mantemos-nos na Rewilding Portugal e mantemos-nos com o Pedro, mas desta vez com o Vês? Pedro Prata. A renaturalização parece-me uma ferramenta-chave em muitos locais do país. As coisas mais evidentes é que o COA deixou de ser um esquecido para ser um reconhecido. Nós o que fazemos é uma migalha para o que o sistema precisa para que a coexistência realmente aconteça. Há que encontrar soluções para aquilo que existe e não estar só a desejar que voltássemos para trás. Daqui a 30 anos nós teríamos a capacidade de ter um país onde a Serra da Estrela não fosse um amontoado de pedras, mas fosse um mosaico de florestas em crescimento. E isto aqui é que me custa ainda ter que estar nesta conversa a falar sobre isto em 2025. À semelhança dos 100 subscritores, para nós isto foi assim uma marca fixe no podcast. Nós queríamos muito desde o início que o Pedro viesse ao podcast. Queríamos muito falar com ele e trazer as ideias dele Sem para dúvida. aqui. E sim, eu acho que o Pedro Prata dispensa apresentações, é talvez a pessoa no topo, não queria dizer liderança, nem no topo, a pessoa na frente do movimento Rewilding em Portugal. Para além de Uhum. ter uma personalidade bastante caricata, o Pedro afirmou neste episódio que o facto da experiência pessoal dele e de poder ter viajado pelo mundo e ter estado imergido na natureza desde pequeno moldou um bocado a visão de rewilding que tem hoje em dia. Também abordámos um pouco a origem atual da rewilding de Portugal e porque é que o Val do Coa foi escolhido por ter condições únicas que pudessem contribuir para o regresso da vida selvagem a esta zona de Portugal. Eu gostei bastante deste episódio porque eu sinto que nós tocámos em imensos tópicos, e acho que facilmente E teria horas sem dúvida. esta conversa. Um, Acho que foi muito bom, não só para explicar todo o processo de escolha do Val do Coa e como é que é quase o behind the scenes por trás de Sim. rewilding, mas acho que também foi bom para desmistificar algumas questões quando falamos de trazer de volta predadores, Uhum. que eu sinto que é uma das maiores críticas ao rewilding, é que muita Sim. gente pensa que rewilding é reintrodução Libertar de. carnívoros, sim. Exatamente. E então nós falámos um bocadinho com o Pedro da questão do lobo e do lince, mas nós não falámos no sentido de queremos trazer esses animais e pronto, mas falámos no sentido também de que este é um processo que efetivamente não acontece da noite para o dia. Nós Uhum. mesmos estivemos no Val do Coa com a Rewilding Portugal a construir os maroços para os coelhos, e essa é uma parte do processo, Uhum. que é trazer o alimento para, para essas espécies terem as condições de virem para a zona sem que sejam uma ameaça, por exemplo, para pastores. Sim, sem E então eu gostei dúvida. muito dessa parte Uhum. da conversa que, Uhum. que falámos, e que tu deste aquele exemplo que tu dás sempre, não é um exemplo, Eu ia daquela falar agora. metáfora. Então diz. Não, eu ia falar que, desconstruindo o que estavas a tentar explicar, em que primeiro temos de encher a despensa e depois os animais Exatamente. que dependem desses animais vão regressar por eles. E Uhum, ainda que o Val do Coa seja um pouco mais selvagem que a maioria das zonas do país, ainda está num processo muito, muito inicial. E agora, neste momento, o que está a acontecer é recuperar a herbivoria natural, que é algo que uhum. desapareceu da paisagem depois de termos eliminado os herbívoros selvagens. Os nossos herbívoros domésticos continuaram a fazer um pouco esse papel,
Também posso criar aquela analogia que eu já dei uma vez, em que temos uma equipa de futebol, os herbívoros domésticos são basicamente os suplentes, que fazem parte do Uhum, papel dos jogadores principais. E pronto, é o que está a acontecer um pouco no Val do Coa, é algo inicial, é quase um projeto piloto a nível nacional no restauro ecológico e ter tido os insights do Pedro e também a visão dele não deixa de ser bom, mas também inspirador em podermos ter uma pessoa na posição que ele está em poder conversar connosco. E também aqui também abordámos um pouco do que é que outras zonas de Portugal podem ser, que acho que também foi uma parte interessante deste episódio, especialmente a Serra da uhum. Estrela, que tivemos a oportunidade depois de ir lá passado umas semanas e Sim, perceber o potencial tanto da Serra da Estrela como de outras regiões montanhosas de Portugal é tremendo. E há interesse, sem dúvida, de algumas pessoas, mas de quem devia tomar essas decisões e partir o interesse são as primeiras pessoas a bater o pé. E a trazer quase, talvez, um orgulho local às pessoas que podem ter uma economia também à base da natureza, como acontece um bocado no Val do Coa, e não o uhum, têm porque as decisões que têm de ser tomadas continuam a ser as mesmas e ficamos muito no modelo de conservar, 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 quando já passaram quase 200 anos desde do início da conservação da natureza e estamos cada vez a ficar com habitats mais homogéneos e a uhum. perder diversidade de espécies. Sim, exatamente isso, a questão que estavas a falar do orgulho local, digamos assim, foi algo que o Pedro também mencionou. O Vale do Coa, era uma zona bastante esquecida, ah, Uhum. digamos assim, e neste momento não só não está esquecida, como é, reconhecida e as pessoas têm orgulho, da zona onde vivem e daquilo que se está a reconstruir lá. E a Serra da Estrela, pronto, é aquele exemplo que efetivamente é a nossa serra e, portanto, e eu sempre que vou lá eu penso, efetivamente é um sítio muito bonito, mas não tem É só nada se calhau. olharmos com atenção. Pegando na citação do Pedro, é só pedras, é só calhaus. Exatamente. E nós fomos lá e tivemos lá no fim de semana e nós vimos três vacas e Exatamente. E um ficámos, búteo. E um búteo ficámos exatamente, e ficámos super entusiasmados, e uma rã, e ficámos super entusiasmados. Isto é um exemplo ótimo de Shifting de. Baseline Syndrome. Exatamente, eu não sei como é que se diz em português, mas tu Mudança de sabes? base não existe. Acho que não, acho que se usa a expressão em inglês. Pronto, usamos então Basicamente, eu posso explicar. O shifting. Shifting Baseline Syndrome é a mudança do que é a base aceitável no decorrer de gerações. Logo, as gerações Uhum, dos nossos avós tinham uma base totalmente diferente da que temos hoje em dia e da que as gerações a seguir a nós vão ter. exatamente. Ou seja, nós fomos passar o fim de semana à Serra da Estrela e poderíamos ter visto cabra montes, poderíamos ter visto lobo, poderíamos ter visto Veados, cavalos selvagens, veados. vacas, castores, Exatamente. bisontes. Podíamos ter visto bastante mais espécies animais, Sem fosse, dúvida. até podia ser em registro semi-selvagem, mas Uhum. teríamos visto alguma coisa e neste caso não vimos e ficámos entusiasmados quando vimos algo tão simples como uma rã e uma vaca Sem doméstica. dúvida. E portanto, isto foi algo que falámos com o Pedro, que efetivamente, é necessário trazer a fauna local de volta e que não é. E que trazer os grandes carnívoros, trazer o lobo ou o lince de volta, não tem de ser uma coisa automaticamente negativa, porque os pastores vão sofrer com isso. Pronto, tem de ser um processo, obviamente, que leva tempo e que tem de ser feito com estratégia e com Sim. objetivos E é um definidos e bocado com isso. metodologia por trás. O rewilding não é trazer animais aos espécies à toa. É ciência, é Uhum, estratégia e é um foco em ecologia, claro. E como uhum, estávamos a falar, tens de passar muitos passos até que o topo, que é voltar a ter uma paisagem funcional com várias funções ecológicas, desde a herbivoria, da predação até à questão das aves necrófagas e para uhum. manter o ciclo dos nutrientes a funcionar de forma autónoma, requer o seu tempo, vai ter sempre os seus desafios, mas é algo realmente importante hoje em dia. É um bocado duro falar disto, na verdade. Provavelmente vamos falar mais à frente em episódios no futuro também sobre estes tópicos,
mas de certa forma tira-te um pouco a esperança de ver isso constantemente a não acontecer. Mas vamos esperar pelos próximos tempos para perceber se alguma coisa muda também. Pegando neste exemplo do Pedro, partimos para o nosso último episódio do ano, antes deste, e não podia ser mais diferente, e vamos rumar novamente a sul, à Costa Vicentina, para um episódio um pouco diferente dos restantes que tivemos este ano. Estivemos a falar com o Giancarlo Bosa, que é fundador da Vicentina Foundation. E nós calculamos que temos uma área equivalente mais ou menos a 5.600 campos de futebol coberto de plástico. A sua pergunta que era qual ameaça concreta enfrenta hoje os habitats dessa região, provavelmente é não ter educação sobre estes temas. Simples, significa que daqui em 20 anos a biodiversidade vai ser melhor de hoje, que iremos ter floresta de sobreiros em vez de campo de golfe. O Giancarlo é fundador da Vicentina Foundation e falámos aqui um bocado de como é que o turismo pode beneficiar o restauro da natureza, não foi, Bárbara? Sim, como é que o turismo pode ser um aliado e não necessariamente algo negativo para o ambiente, porque obviamente quando pensamos em turismo, obviamente não, mas quando pensamos em turismo, muitas vezes pensamos no turismo de massas, e efetivamente o turismo de massas tem consequências bastante negativas em várias frentes, e a Vicentina Foundation tenta precisamente combater essa ideia e essa questão do turismo ter consequências negativas e falo principalmente numa região que é a Costa Vicentina e o Sudeste Alentejano, que é uma das regiões mais selvagens de Portugal, mas Sim. também uma das que está mais Mais ameaçada Uhum, sem precisamente dúvida. pela questão do turismo Sim, e da agricultura intensiva, perda de habitats e tudo aquilo que vem como consequência. aqui o ethos desta organização cai também em três pilares importantes, que é o educar, é o adotar e devolver. Uhum, E o devolver é realmente importante porque aqui nos outros a educação é importante, sem dúvida, outras pessoas também trabalham em educação ambiental, mas aqui a comunicação da Vicentina Foundation é realmente interessante nas redes sociais, porque passa aquela imagem muito jovem e clara e cool e facilita uhum. bastante. Aqui no Adotar também é poder tornar terrenos seja de hotéis, seja de outras entidades e promover-se para santuários naturais, restauro ecológico. Mas aqui, como eu estava a falar, o devolver é talvez o ponto do ethos mais importante, que não acontece muitas vezes, é em que parte do valor que as pessoas irão pagar nas suas férias, por exemplo, ou no alojamento, ir diretamente para financiar estes programas de restauro em escala na Costa Vicentina. Sim, é quase como a questão de quando nós andamos de avião, as companhias aéreas perguntam se nós queremos compensar as nossas emissões. Uhum. Eu Eu acho aqui que é um bocadinho cairia mais na algo do género. analogia da taxa local que tens nas cidades, que pagas Uhum, 2, 3 euros, por exemplo, e esse dinheiro vai diretamente para a Câmara Municipal. Esta uhum. taxa aqui funciona um bocado como isso, mas para ajudar no restado da natureza, que pode ser realmente interessante. Sim, Um tipo for exatamente. nature, basicamente. Uhum, sim, exatamente. E aqui com o Giancarlo nós falamos desta questão de que efetivamente já não dá para só preservar aquilo que existe, mas temos mesmo de regenerar e de ter um papel ativo naquilo que é a restauração da natureza, a conservação da natureza, e isto, como nós já falámos ao longo de todos os episódios e já falámos hoje, isto não é uma questão só ambiental, mas é uma questão também social e económica. Sem E dúvida. efetivamente, este é um ótimo exemplo também de como a economia está presente e como é bastante relevante esta ideia da Vicentina Foundation de ter o turismo como parte ativa da regeneração ou da conservação. É uma ideia muito importante e acho que também, que foi algo que nós falámos com o Giancarlo, esta forma de comunicar que eles têm, que é efetivamente cool e jovem,
Eu acho que é muito, muito importante para nós chegarmos às pessoas. Uhum, Eu acho que a ciência, a comunicação de sem ciência, dúvida. um, tem de ser Uhum, bem feita, ou as pessoas não sim. vão ter interesse, não Uhum. vão ficar. Sim, nós próprios Um, acho que fazemos um pouco isso e tentamos simplificar muito a comunicação científica, uhum, que creio que muitas vezes para o público em geral pode ser aborrecida, não de ser aborrecida, mas de difícil sim. compreensão por usarmos terminologias em latim e que normalmente as pessoas não vão perceber. E eu próprio conviver com pessoas dentro da área das ciências muitas vezes se referem a espécies em latim e eu próprio muitos nomes científicos eu não sei, por isso acredito que uma pessoa comum que não tenha bases de ecologia ou de biologia Uhum. não vai criar uma conexão. E aqui, como estávamos a falar, a comunicação deles é muito acessível, Jovem? jovem, Ah, acessível, cool e até uhum, pode criar quase como uma faísca usando como comparação para as pessoas começarem a olhar para a natureza com outros olhos, e porque aqui colaborar, nomeadamente independente das áreas, é realmente o mais essencial para gerar um impacto real nas paisagens e uhum, para restaurar ecologicamente a paisagem. Não podemos esquecer, como já mencionámos muito neste episódio, também a restauração ou a regeneração humana. Não podemos excluir os uhum. humanos da natureza, nem a natureza de Sim. nós. Estamos realmente interligados. E também a questão de, para termos um futuro mais selvagem, temos de depender da ação coletiva e de responsabilidades partilhadas e da economia. A economia, querendo ou não querendo, é talvez um dos maiores pilares económicos que temos a nível social neste momento. E sem ela, Uhum. o restauro ecológico e o rewilding também não podem ir mais longe. Sim, e também com o Giancarlo, e neste episódio, eu acho que este pilar que eles têm de educação é mesmo muito importante. Nós trazemos muitas vezes aquela frase conhecida de que nós só protegemos aquilo que amamos, só amamos aquilo que entendemos e só entendemos aquilo que nos é ensinado. Uhum, Um, ou seja, este ponto, este pilar que eles têm da educação é uhum, realmente muito importante, porque se, por exemplo, no episódio da Teresa, a Teresa falou-nos sobre as duas espécies de peixes endémicas e ameaçadas. Eu não quero saber desses peixes, ou eu não vou ter a é preocupação de que verdade. essas espécies estão a extinguir-se se eu Não não as souber conheceres, sequer que elas existem. sem dúvida. Exatamente. Portanto, eu acho que esta questão da educação é um pilar mesmo muito importante. Um, Especialmente nos jovens, sim. em- Exatamente. E acho que no rewilding e em todos os temas que o rewilding engloba, a educação efetivamente tem de estar presente, porque muitos dos mitos que existem sobre rewilding são precisamente por falta de conhecimento. E então gostei muito de conhecer a Vicentina Foundation. Acho que de todos os episódios que gravámos é o projeto mais recente. Sim. Uhum. E foi muito bom conseguirmos trazer o Giancarlo aqui também ao podcast para nos falar um bocadinho sobre aquilo que estão a fazer e a planear fazer. Sem dúvida, é uma visão totalmente diferente e inovadora e o rewilding é um bocado isto, é multidisciplinar. Todas as visões e abordagens são bem-vindas e é o que, no final de contas, pode levar com que o rewilding seja diferenciador de outras abordagens na conservação da natureza. Exatamente. Foi um bom ano, tivemos aqui bons episódios. Eu gostei bastante deste ano e obrigado por ser a minha co-host deste podcast. Levarmos este projeto diferente e para o ano acho que podemos não só continuar com este formato das entrevistas, mas como trazer formatos antigos. Eu acho que trazer episódios mais curtos sobre espécies-chaves também é interessante Uhum. e também episódios sobre questões que as pessoas tenham. E Sim, basicamente nós metemos uma caixa, vamos meter uma caixa de perguntas aqui neste episódio, não é? E as pessoas podem mandar. sim, exatamente. Nós gostávamos muito, nós temos bastantes ideias, temos bastantes pessoas que gostaríamos de trazer ao podcast, mas como é óbvio, gostamos sempre de ouvir feedback e de saber o que é que gostavam de ouvir, que temas têm mais dúvidas, que mitos é que gostavam que nós, desconstruíssemos, e portanto estamos muito entusiasmados com o próximo ano. Eu acho que os principais takeaways, os principais conhecimentos, ou as principais mensagens que nós retiramos este ano
foi Uhum. mesmo que efetivamente nós temos mesmo de restaurar mais do que só preservar, temos de ir além da preservação e passar à restauração da natureza, e o rewilding aqui, obviamente, é peça fundamental. Uhum. Falámos bastante também da questão de termos de nos desconectar do online e voltar a conectar-nos ao offline, de passar mais tempo na natureza e de nos Uhum. conectarmos mais a tudo o que isso implica, Tens isso as escrito? espécies, as estações, a importância de trazermos as pessoas para o rewilding. Isso eu acho que em Portugal está a ser até bastante bem feito, mas as próprias pessoas também têm de dar o passo de. Nós trazemos para aqui bastantes iniciativas, bastantes organizações. Eu acho que é mesmo importante quem quer participar e quem quer fazer alguma coisa prática, contactar estas iniciativas porque têm sempre bastantes atividades. Uhum. Um, a questão da educação, acabámos mesmo agora de falar desse ponto. A educação ambiental em E da Portugal, eu sinto, comunicação. Uhum. e da comunicação, sim, eu sinto que em Portugal nos falta um bocadinho no currículo escolar esta educação ambiental e, portanto, é algo que devemos apostar bastante. A questão de mantermos os três pilares de economia, pessoas e ambiente equilibrados, todos eles são importantes, todos eles têm relevância nestes processos e, portanto, não podemos mesmo desvalorizar ou ignorar nenhum destes pilares. E também aqui importante, como falámos agora nestes últimos episódios, a centralidade das comunidades locais, que não podem ser esquecidas também desta equação, que Uhum, independentemente da região geográfica do nosso país, todas estas comunidades e habitantes locais são precisos porque o rewilding só vai funcionar com a aprovação deles nas paisagens uhum. e essas Não só pessoas. a aprovação, mas também o conhecimento, não é? Sem dúvida, vai ser muito importante o conhecimento dessas pessoas e sem dúvida que o rewilding vai acabar por criar oportunidades económicas e também de emprego para estas pessoas, que faz todo o sentido. Mas aqui talvez um dos pontos também mais chaves deste ano é a narrativa que o rewilding traz em relação à conservação da natureza tradicional, digamos, que passa muito Uhum, pela passagem de esperança e algum positivismo que é possível restaurar o que está degradado e apesar de ser uhum, uma visão a longo prazo e com um pé no futuro, digamos, ainda que um pé deva estar no presente, é uma abordagem que, em vez de se focar apenas numa espécie em específico, se foca maioritariamente em processos naturais e recuperar esses processos naturais independentemente da espécie. Muitas das espécies que tínhamos há uns milénios, como por exemplo o auroque ou os cavalos selvagens, já não existem, mas temos próxios domésticos que podem fazer parte desse papel. E aqui uhum. também caímos muito mais na funcionalidade do que no purismo, que muitas vezes é um tópico discutido bastantes vezes, mas aqui o mais importante é termos alguma função a acontecer do que não ter nada, que é a maioria dos Uhum. casos que acontece hoje em dia, e usar este otimismo que o Rewilding transmite como uma ferramenta para estimular ainda mais a criatividade e a construção de novas soluções e novas abordagens que vão fazer com que este movimento possa seguir em frente. Sim, nós estamos efetivamente num ponto de viragem quando falamos da questão das alterações climáticas e do mundo no geral. Eu sinto que estamos mesmo num ponto de viragem e precisamos mesmo de ter a imaginação, o poder de imaginar que é possível viver num planeta muito mais rico. E existem algumas ilustrações no mundo do rewilding que No mundo, têm. como fosse uma realidade distópica Exatamente. Mas paralela. era mesmo isso que eu queria dizer. São ilustrações que parece que nunca vai acontecer ou que é algo que vai ser difícil de acontecer. Nós temos, tipo, há uma que tem o lince e tem o abutre e tem, pronto, tem assim uma série de espécies e eu às vezes olho para aquelas ilustrações que eu acho que estão incríveis, by the way, Uhum, mas eu olho para elas e penso, tipo, isto é uma realidade que eu não sei se alguma vez vou ver e que eu uhum, gostaria imenso de ver na Serra da Estrela e noutras zonas de Portugal, mas principalmente na Serra da Estrela. E eu uhum. acho que o rewilding também nos dá muito essa capacidade de imaginar Sim, sem e ao dúvida. O imaginar Welding, de tipo de uhum, acreditar em algo uhum, mais biodiverso, num sem mundo mais dúvida. biodiverso. O rewilding
é muito, como abordámos, é muito psicológico. E o Uhum, facto de podermos imaginar e estimular a nossa criatividade, como eu estava a falar antes, é talvez a ferramenta mais importante que temos é a curiosidade e a capacidade de imaginar enquanto seres humanos que outra uhum, realidade é possível e fazer-nos, mesmo que não atingimos esse pináculo que vemos ilustrado em uhum, 3 4 5 décadas, poder colaborar enquanto pessoas, indivíduos, organizações a longo uhum. prazo. Talvez essas métricas só vão ser medidas daqui a 2 3 gerações, mas vamos saber que fomos parte pioneira desse processo. E mesmo que não seja palpável para nós, o futuro pode trazer um Sim, impacto muito maior. sim, quando nós, vou dar outra vez o exemplo, porque acho que foi uma das nossas atividades mais Radicais. impactantes. Quando nós fomos construir os moroços para os coelhos, isto foi a pensar num futuro que ainda não existe. E, Quanto portanto, que que eu isso vai sei, ser sim, sem um dúvida. passo essencial para o regresso de outras espécies. E é como tu disseste, se calhar é só daqui a 2 ou 3 gerações, se calhar nós nem sequer vamos ver isso a acontecer, mas pronto, fizemos a nossa parte. E eu acho que isso é uma das partes mais bonitas do rewilding, é essa capacidade de imaginar que podemos criar um mundo melhor do que aquele em que vivemos neste momento. Acho que podíamos continuar aqui mais 2 horas a falar, mas vamos deixar isso para os próximos meses e próximos episódios. Obrigado mais uma vez por estarem deste lado. Obrigado a todos os convidados e a ti, Bárbara, que estás deste lado a fazer este projeto possível. Obrigada, Sem vocês igualmente. todos e tanto ouvintes como nós, como convidados, este podcast não poderia acontecer, simplesmente. E estamos Uhum, realmente gratos pela vossa companhia e esperemos que continuem desse lado e que no próximo ano, com novos episódios e novos convidados, continuem e possamos levar o tópico tema do Rewilding mais longe, porque sem uhum. dúvida que é a nossa missão. E é isto, malta. Obrigado, Bárbara. Obrigada, João. Para onde estamos cá, à vossa espera. Até ao próximo episódio, até ao próximo ano e vamos. Renaturalizar Portugal.